Bom pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado para vocês em duas partes. Primeiro eu vou explicar o funcionamento aqui agora e depois eu vou mostrar a instalação e a e como funciona, né? Porque configuração na verdade não tem. Do que é? É desse cara aqui, de fazer o quê? Na APM nós temos como hardware opcional os LEDs externos, tá? Então, o que acontece? Gente, eu estou aqui no manual da APM, tá? Quem quiser, é esse endereço aqui, copter.ardopilot.com, certo? Bom, tem solução que a gente pode fazer. Como que a gente pode fazer? Você mesmo pode fazer. Você tem que usar um integrado, que está aqui, ó. É um Darlington, um Drive Darlington. O que é isso, né? É esse seizinho. Darlington, ou Drive Darlington, na verdade, isso aqui é um array de pares Darlington. Par Darlington, para quem não entende muito de eletrônica, são dois transistores trabalhando de maneira conjunta que funcionam como se fosse um relé. Então, o que eu faço? Eu, com uma baixa corrente de entrada que eu tenho aqui no pino 1, eu consigo gerenciar uma corrente mais alta, né? Ou seja, eu faço exatamente como se fosse um relé. E esse CI aqui que eu estou usando, que é o LN2803, é chamado de Array Darlington. O que é um Array Darlington? O array é, como o próprio nome diz, a tradução dele, é algo colocado empilhado, um em cima do outro. Mas na verdade aqui no caso, tem 8 pares Darlington no mesmo integrado. Ou seja, você não precisa colocar 16 transistores, daí você faz isso só com um integrado. E qual integrado que nós vamos usar? É esse cara aqui, ó, o ULN2803. É baratinho, não é caro não, tá? Bom, partindo desse princípio, nós temos o quê? Duas versões de firmware que são mais utilizados, tá? A 3.1.5, que bastante gente diz ser a mais estável. Eu tenho meus motivos para não concordar, mas enfim. E para 3.2.1, que é a versão que eu uso, da 3.2 para frente, tá? Eu uso a 3.2.1. Então eu vou montar esse circuitinho para a versão 3.2. Mas dá para fazer do mesmo jeito, tá? Então vamos lá. Para a versão 3.2, o que acontece? Você não precisa fazer modificação nenhuma, não precisa configurar nada na APM, tá? No Mission Planner você não precisa fazer nada. Já é padrão. O que é padrão? Que o pino A4 da APM, eu vou mostrar depois lá direitinho onde que é. O pino A4, ele é o LED que está relacionado ao motor. Ou seja, quando o motor não está em funcionamento, ele vai ficar piscando, ou seja, ele vai ficar pulsando, tá? O A5, o que é o A5? Ele é o beeper, né? Ou seja, você pode ligar ou uma luz, ou um LED, ou um buzzer 12 volts, um buzzer piezoelétrico 12 volts, que você pode fazer com que ele acione com base na bateria, tá? O A6 é o sinal de GPS. O que ele faz? Quando você ainda não travou o GPS, esse LED que está ligado ao A6 vai ficar piscando e quando o GPS travar, ele vai ficar sólido. É isso que vai fazer de diferente. Ok? Então, eu vou usar 3 pinos. Eu vou usar o A4, o A5 e o A6. Somente esses 3. Eu não vou fazer um LED de que está armado ou não. Por quê? Porque o motor já substitui isso. Se você não tiver armado, ele vai ficar piscando. Se você tiver armado e tiver configurado para não ligar os motores na hora que arma, ele vai continuar piscando. Quando você dá um pouquinho de aceleração, ele vai ficar sólido, ou seja, ele vai parar de piscar e vai ficar sempre aceso. Então, é nessa configuração que eu vou trabalhar, tá? Daria para fazer na 3.1? Dá para fazer do mesmo jeito. A diferença é que a 3.1 você usa dos pinos A7 até o A11 para controlar os LEDs de motor. E na 3.2 é só o pino A4, tá? Mas vai funcionar da mesma maneira. Beleza, pessoal? Bom, vamos ver como é que eu montei esse circuitinho, tá? Eu preparei aqui uma ilustração e eu vou colocar para vocês poderem baixar essa ilustraçãozinha. Então, o que é? Isso daqui é aquela plaquinha padrão que você compra em qualquer casa de eletrônica. Se você não tiver na sua cidade, pode procurar na internet, você vai achar.
tá? É uma placa padrão. Pode ser da menor que tiver, tá? Essa daqui, para você ter uma ideia, ela tem 10 pinos, 10 furos de altura aqui por 7 furos de comprimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa posição aqui, na segunda fileira de furos, eu vou colocar o meu integrado, logo aqui em cima, tá? Então, aqui o meu primeiro pino vai ser o A6. Eu vou ligar lá na minha APM no A6. O segundo pino dele aqui, olhando sempre isso daqui com a bolinha para cima, tá, gente? Eu vou ligar no A4, tá? Eu vou pular 2 furos e vou ligar no A5, tá? Então vamos lá, A6, o que é o A6? É o sinal do GPS, né? Lembra que nós olhamos aqui no manual, o A6 é o sinal do GPS. Deixa eu voltar na imagem. O A4, o que é? São sinais de motores, tá? E o A5, o que é? O A5 é o beeper, ou seja, para que serve isso? O A5 deu o failsafe, você armou que ele dá aquela única bipada, você desarmou que dá uma bicada, ou seja, dá uma bipada, é que dá esse controle, tá? Desse outro lado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ligar 5 LEDs separadamente, eu não vou ligar nenhum junto, porque eu quero aproveitar a capacidade desse cara aqui lidar com corrente, tá? Então vamos lá. O LD1, o LD2, LD3 e LD4, eu vou colocar um em cada perna do frame do drone, tá? Então o LD1 vai ser aquele que vai dar o status do GPS. Então o que eu vou colocar? Vou colocar um LED vermelho nele. Esse LED que eu uso aqui, eu estou colocando a descrição dele, o link dele aqui na descrição do vídeo. É uma fita de LED RGB. Então lá, o LD1 eu vou ligar o status do GPS, que está chaveando aqui, o 2803 ele chaveia na horizontal aqui. Então esse é o pino de entrada e esse é o pino de saída, tá? Então eu vou ligar o sinal do GPS. No 2, no 3 e no 4, eu vou ligar o A4, que é o que? O sinal do motor, aquele que fica piscando quando você não está em aceleração, não está em voo, e ele fica sólido quando você começa a acelerar e está em voo. E o 5, o LD5, eu vou ligar na A5, que é o beeper, que vai me dizer o failsafe, eu vou poder ligar um buzzer, alguma coisa e assim por diante. E nesses últimos 2 pontos aqui, eu vou colocar o positivo e o negativo, tá? Esses dois aqui. Isso daqui é direto da minha bateria, ok, gente? Então, você olhando de frente, é assim que vai ficar a tua placa. Por que está o negativo ligado aqui? Porque esse array Darlington, aqui o 2803, ele é um NPN, então ele chaveia sempre o negativo. Eu vou ter um pino negativo ligado nessa porta aqui e ele vai fazer contato com esses outros negativos aqui conforme eu tenho a entrada de sinal aqui no A6, no A4 ou no A5. Tá? Então isso aqui é a parte da frente. No verso, o que nós vamos fazer? A placa padrão ela é toda furadinha, ela só tem ilhas. Então o que eu vou fazer? Eu simplesmente espelhei, tá, gente? Isso daqui é como se você pegasse e virasse ao contrário. Então, aqui, ó, toda essa coluna, eu soldei ela em comum, todas com o positivo. Ou seja, está o positivo da minha bateria até o positivo dos meus LEDs, tá? O negativo, esse pino negativo aqui, ele está ligando no meu pino 9, tá? Que é esse cara aqui, que é o que vai fazer a entrada do negativo, tá? O meu integrado, que maneira que vai estar? Eu vou ter aqui separado todos os negativos dos LEDs e vai ter nos pinos respectivos do meu integrado aqui. Do outro lado, eu tenho a entrada do A6, a entrada do A4, que ele vai estar compartilhado, vai estar ligando também todas as outras saídas. Por quê? Porque eu quero aproveitar a capacidade de corrente que ele pode ligar com cada uma delas aqui. E o A5, tá? Essas que estão tapadas e emendadas aqui é que vão ficar soldadas, tá, gente? Então isso daqui eu vou colocar para vocês verem. Eu já montei o circuito e tirei uma fotinho aqui. Então aqui olha como é que ficou, tá? Um cabinho de servo aqui, ligando o A4, não, desculpa, deixa eu ver qual que é, o A6, tá? Tá ligando o A6 aqui, depois o A4 e aqui embaixo o A5. E aqui todas as minhas saídas para minhas fitas de LED.
tá? E aqui embaixo a ligação. E do avesso ficou dessa maneira, aqui do verso ficou dessa maneira. Então tenho aqui ligado as entradas, né? O meu integrado está todo soldado aqui, as saídas aqui todas comuns e o meu positivo. Beleza, pessoal? Bom, se alguém tiver alguma dúvida de como funciona, de como ligar, é só prestar bem atenção nisso. Não é nada de complicado, é bem simples de se fazer. Tá? Isso daqui é para configuração da versão 3.2.1 do firmware, tá? Da PM. Funciona na outra também, é do mesmo jeito. E eu vou fazer como? Vou ligar só esse cabinho de servo lá na PM. Tá? Então eu vou continuar o vídeo agora com a segunda parte, que é o quê? Que é eu mostrando como ficou isso daqui soldado e como ele está ligado lá na APM. Beleza? Eu vou usar esses LEDzinhos aqui, é de uma fita de LED 50-50, eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Tá? Esse LED aqui ele é RGB. O que significa? É que ele tem o positivo aqui no mais 12 volts, eu alimento o positivo. Se eu quero ele verde, eu coloco o negativo aqui no green. Se eu quero ele vermelho, no red, né, no R. E se eu quero azul, eu coloco no B. Se eu quiser ele branco, se eu não me engano, eu junto o vermelho e o verde. Eu não me lembro ao certo, mas eu já testo e já complemento depois. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, então vocês viram aí. Eu expliquei direitinho o como eu fiz e como está montado esse circuitinho aqui. Qual que é a maior vantagem dele que eu vejo? É que nós usamos somente 3 conexões da APM lá. Embora elas tenham 4 conexões, a gente usa só 3. Isso na versão 3.2.1, tá? Do firmware da APM. Então, como é que eu deixei montado aqui? Eu deixei 2 LEDs vermelhos na frente, 2 LEDs verdes atrás, que são esses dois aqui, tá? Que eles estão verdes, e um LED branco na parte traseira inferior que eu vou colocar. Bom, pessoal, então olha aqui como é que eu montei, tá? Não sei se tá dando para ver bem aqui, eu tive que deixar bem longe. Eu montei na parte de baixo aqui dos pés. Por que, Fabiano, que você montou aqui embaixo, você não montou aqui na parte de cima? Porque quando a gente tá voando, a gente enxerga mais essa parte aqui, então fica mais virada para baixo. Pelo menos eu prefiro dessa maneira, tá? Então os 2 verdes atrás, eles estão piscando aqui, não sei se dá para ver, né? Aqui eu coloquei um azul, né? Um branco bem azulado, não sei se é branco ou azul, aqui atrás, que está ligado junto com o buzzer, né? Que é na porta, deixa eu confirmar aqui para não falar besteira, é na A5, que é o beeper, né? Esses daqui, esse de trás e esse outro aqui, então esse daqui está no buzzer, no beeper, que é na A5, né? Esse daqui, esse e esse da outra ponta estão ligados no A4. O que é o A4? É o LED de motor. Quando você liga da motor, a arma e acelera, quando tem aceleração ele fica aceso o tempo inteiro, né? E esse outro aqui, desse braço, não sei se está dando para ver que está piscando, né? Esse outro aqui, vermelho, está ligado no status do GPS, tá? Aqui eu estou dentro de casa, não vai pegar, mas depois eu ponho ele na varanda e a gente vê. O que acontece? Quando o GPS fixar, ele para de piscar, ele fica sólido, né? Então vamos lá, quer ver? Só para dar um exemplo, eu vou erguer um pouquinho aqui, tá? E vou armar ele, vocês vão ver que vai dar uma piscada o azul ali e já vai parar, tá? E os verdes, ó, ficaram fixados, né? Ficaram fixos. E o outro vermelho aqui continua piscando, tá? Então é isso, gente. Foi dessa maneira que eu deixei, ó. Desarmei ele, parou de piscar, tá? Deixa eu colocar aqui para mostrar mais uma coisinha. Que o rádio e o GPS estão soltos porque eles vão lá na parte de cima, tá? Ou na placa de cima. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, aqui como ficou o controladorzinho, o módulozinho para controlar os LEDs. Eu deixei ele aqui ao lado da PM, só um cabinho ligando na PM e ele ligado na placa de distribuição aqui.
Beleza, pessoal? Eu vou deixar lá na varanda para que ele possa armar o GPS. Bom, pessoal, só para ilustrar aqui, tá à noite, então não dá para ver muito bem. Mas aqui olhando de frente, bem de frente para o drone dos vermelhos, tá aqui, ó, o LED do GPS parou de piscar, ou seja, tá travado o GPS, né? A gente pode olhar lá, não sei se vai dar para ver que pisca azul o LED do GPS, ou seja, já travou. E os outros, o outro LED, deixa eu passar o carro ali. E o outro LED vermelho da frente está piscando porque não está com o motor ligado. Então eu vou ligar os motores aqui e dar uma pequena aceleradinha. Você vê, fica tudo parado, os LEDs vermelhos na frente e os verdes atrás. Se eu desligar os motores, eles voltam a piscar todos e o do GPS fica aceso. Beleza, pessoal? Então espero que é isso, espero que tenha gostado, que seja útil. Esse daí é o esquema que eu montei de LED para APM 2.6, usando 2.5 ou 2.6, né? Usando o firmware 3.2.1. Beleza, pessoal? Então muito obrigado e até a próxima.